Oi para você, estamos começando essa aula e ela tem o seguinte título: Meio Ambiente, a questão da água. Por que colocamos a água para falarmos de meio ambiente? Veja, a água é importantíssima em todos os aspectos quando pensamos em meio ambiente. Seja para a floresta, seja para o consumo humano, seja para a indústria, seja para a agricultura. É impossível imaginarmos o planeta sem a água. E o interessante, por milênios, a água foi considerado um recurso infinito. Eu diria o seguinte: até os anos 70, início dos anos 80, ainda se ensinava nas escolas que a água era um recurso natural infinito. A partir daí, novos estudos foram feitos e uma outra percepção começou-se a ter a respeito da água. Percebeu-se o seguinte: ela pode não acabar como recurso em nosso planeta, mas, do ponto de vista do consumo, que é o que nós precisamos, sim, ela é esgotável, ela pode acabar. Por que isso? O nosso planeta é um sistema fechado. Não tem como vir água de outro lugar. E se consumirmos de maneira errada este produto, o que vai acontecer? Ela pode vir a faltar, sim. Na sequência dessa aula, vamos analisar diversos gráficos e você vai poder entender um pouquinho melhor sobre isso. Quero dizer o seguinte: todos esses dados que nós estamos analisando, ou vamos analisar, são aproximados, são dados aproximados, mas demonstra a realidade e o grande problema da questão da água. Estudo prático 1. A distribuição da água no mundo. De que modo está distribuída a água no mundo? Pessoal, para começar a responder essa pergunta que você acabou de ouvir, vamos ouvir a definição de um pensador, de um estudioso sobre a questão ambiental e também sobre a questão da água, o professor David Drill. Pode-se dizer que a água doce é o mais importante recurso da humanidade, individualmente considerado. À escala mundial, o que inibe a expansão da agricultura e o povoamento de vastas regiões é a insuficiência de água. À escala local, os recursos hídricos determinam a localização de certas indústrias, como a geração de energia. Antigamente, o estabelecimento de povoações estava em relação estreita com a localização de rios e fontes. As povoações dos oásis oferecem um exemplo cabal. Prestou atenção nessa afirmação de David Drill? A água é o recurso mais importante que o ser humano tem? Pense, a água pode ser a inibidora do desenvolvimento da agricultura, também da construção de uma área urbana ou da evolução de uma área urbana. Sem água, não é possível ter uma concentração de pessoas. Também ela pode definir a localização de uma determinada indústria. Pensando rapidamente, a indústria do refrigerante ou de qualquer outro líquido depende essencialmente da matéria-prima água. Eu estou falando aí do ponto de vista econômico, mas lembre-se, ela é de extrema importância para o nosso dia a dia. Deixa eu fazer um alerta aqui. Por que nós estamos discutindo isso? Sempre, em todos os vestibulares, idem para o Enem. Se você olhar todas as outras provas, de uma forma ou de outra vai ser cobrado tema sobre a água. Não só em geografia. As universidades e o próprio Enem quer saber qual a sua opinião e qual o seu nível de conhecimento a respeito desse assunto. Por isso que nós estamos debatendo aqui. Quero também destacar um relatório de 2009, tá? Numa reunião que teve na Turquia, em Istambul, isso aconteceu em março. Um alerta impressionante. Se continuarmos usando a água da maneira que estamos usando, a perto de 2025, 3 bilhões de pessoas vão sofrer
com a falta de água. É um número muito grande, mesmo que fosse apenas alguns milhões de pessoas. Isso é inaceitável, portanto, se faz necessário que nós entendamos como usar esse recurso de uma maneira sem danificá-lo. Detalhe importante, o nosso planeta tem 70% de sua superfície coberta por água. Parece bastante esse número, né? Por isso que durante milênios a nossa percepção era de que esse recurso jamais acabaria. Mas, desses 70%, a parcela é muito pequena do que nós podemos consumir. Muito pequena mesmo. E pense, todos os dias, na sua casa, na empresa que você trabalha, qual é a relação que você tem com a água? Como que você polui? Nós vamos analisar na sequência alguns gráficos sobre a água e essa relação que você deve fazer com o seu dia a dia. Por que pode faltar água? Por que pode faltar água? Este é o grande alerta. Se desses 70% ou 75% que existe na superfície terrestre, como alguns autores preferem, esse número claro que é aproximado, veja o que o gráfico nos apresenta. Acompanhe. Este é o 100% de água do nosso planeta, né? O que vai cobrir a superfície. Só que na hora que nós vamos fazer a divisão, você percebe o seguinte, que nós temos praticamente 97% de água salgada. E é claro que restou apenas 3% de água potável, de água que é possível consumir. Pense comigo, de que maneira nós consumimos essa água? Ela está presente em toda a nossa higiene, na alimentação, tomamos, está presente no refrigerante que nós bebemos e assim por diante. A indústria utiliza essa água, a agricultura utiliza essa água e quando a usamos de maneira errada, quando a poluímos, a hora de fazer com que essa água seja potável novamente tem um custo muito alto e é sobre isso que nós devemos pensar. Vamos olhar novamente o gráfico. Eu gostaria que você mais ou menos mentalizasse. Esses dados são aproximados, é claro. Pode ter uma pequena variação, mas estando no vestibular, estando no Enem, eles vão estar muito próximo desses dados que você está observando. Um dado muito importante que você deve marcar. Sobre essa percentagem de água potável, consumível, que existe em nosso planeta, o Brasil guarda uma parcela muito grande. E aonde elas estão? Principalmente em nossas bacias hidrográficas. Dá uma olhadinha nesse mapa que está aparecendo aí para você. O Brasil é um país tropical. Lembre-se disso. Por ser um país tropical e ter um território imenso, é o 5º maior território do nosso planeta, olha o que acontece. Estamos num lugar que recebe bastante chuva, tem uma pluviosidade muito alta, portanto abastece uma quantidade muito grande de rios. Você observa a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, uma grande parte dela está dentro do país, dentro do Brasil. Outra bacia importante, nesse caso inteiramente brasileira, a bacia do Rio São Francisco, importantíssima. Tem uma grande quantidade de água, leva água inclusive para o Nordeste e tem a questão aí da transposição do rio. Outra bacia importante, Tocantins, Araguaia, inteiramente brasileira. Nasce no Centro-Oeste e vai desaguar lá nas margens do Rio Amazonas, no Oceano Atlântico. Uma bacia importantíssima. Também tem a bacia do Rio Paraná, que se junta com o Rio Paraguai, mas ela não é inteiramente brasileira, só nasce dentro do nosso país. Tá aí o conjunto de todas as bacias, as mais importantes são essas que eu citei. Essas bacias têm importância não só para o abastecimento da água nas áreas urbanas, porque forma-se lagos com elas, também para a geração de energia elétrica. Agora nós vamos ver
como é a distribuição, ou como está a distribuição, isso é aproximado, reforço, da água potável no mundo. Você vai notar no gráfico como é mais complicado ainda a essa distribuição. Veja a percentagem de água potável que estão concentradas nas geleiras ou nas altas montanhas, aquelas que têm as neves eternas. Olha a percentagem dessa água que é subterrânea, que está guardada no subsolo. E aqui está a quantidade de água que está na superfície. Deu para notar também, se você fazer uma analogia com o mapa das bacias hidrográficas que nós estudamos anteriormente, que o Brasil é recordista nesse sentido. Tem uma quantidade muito grande de água. E mesmo assim, não cuidamos. Temos uma riqueza que deve ser pensada para o futuro. A escola tem essa função, por isso que essas questões são cobradas tanto no Enem quanto no vestibular. A função de nos alertar para este problema. Quero reforçar a ideia que passamos anteriormente sobre o alerta da ONU, que a partir de 2025, aproximadamente 3 bilhões de pessoas no planeta pode sofrer algum dano, algum problema com a escassez de água. Você sabe o que são águas subterrâneas ou como elas se concentram no subsolo? Vamos lá, vamos usar aqui uma ilustração que demonstra como isso acontece. Me acompanhe. Aqui você consegue observar na ilustração uma concentração de água subterrânea. Como que ela veio parar neste local? Pense, quando acontecem as chuvas, essa água vai infiltrar no solo. Uma parte vai voltar, vai evaporar através da evaporação e uma outra parcela dessa água vai infiltrar e vai se concentrar em grandes profundidades. E vai permanecer aí por muitos mil anos e até milhões de anos em alguns casos. O Brasil também é considerado um campeão nessa questão de águas subterrâneas, além das águas superficiais. Isso está sendo estudado ainda, é um processo novo, pelo fato de estar no subsolo, demanda muitas pesquisas que estão em processo e com o passar dos anos vamos ouvir mais notícias sobre isso. Mas nós vamos analisar agora onde essa água se concentra, pelo menos até onde já se descobriu. Aqui está o aquífero Guarani, que até então é considerado o maior aquífero do planeta. Essa parte em verde que você está observando, que eu vou circular agora. Só que é um detalhe muito importante. Esse aquífero não é totalmente brasileiro. Já deu para perceber que ele atinge vários países, principalmente do Mercosul. Veja, tem terras no Paraguai, na Argentina e outra parcela no Uruguai. Essa água ainda está em estudo e com uma grande vantagem. É uma água que pode ser retirada sem que precise de tratamento, pelo menos na sua maioria. Como assim tratamento? A água que chega hoje em sua casa, se ela é retirada de um rio, geralmente esse rio está poluído por dejetos domésticos, pode ser também da indústria, como também pode ser da agricultura. A água precisa ser tratada, ela passa por uma estação de tratamento. Em relação ao aquífero, não necessariamente seja preciso, porque é uma água potável. Vamos voltar ao gráfico a ilustração que mostra a questão da água subterrânea. Quero comentar com você o seguinte: quando a água infiltra no solo, o fato dela ir passando pela terra, ela já vai adquirindo os sais minerais que são necessários para ela, e também, se existir poluição, ela já vai sendo filtrada, já vai sendo limpa. Por isso que no caso do aquífero, a água que ali está concentrada
em muitos casos pode ser consumida de maneira chamada in natura ou diretamente, sem precisar do tratamento. E as águas do aquífero podem ser poluídas? É possível o ser humano causar algum dano nas águas que são subterrâneas? Vamos ver um detalhe muito interessante no mapa? Me acompanhe. Veja, esta área que eu estou circulando novamente aqui, ó, principalmente do Brasil, se você for lembrar, você vai ver que é uma área agrícola. E daí, o que tem a ver isso? Que isso tem a ver com poluição? Pensa comigo. Para plantar soja, milho, trigo ou qualquer outro produto, o Brasil usa hoje uma grande quantidade de agrotóxico. Cada vez que acontece uma chuva nessa área agrícola, a água dessa chuva vai infiltrar no solo e vai carregar esse agrotóxico para o subsolo, podendo sim contaminar esses reservatórios. E se contaminar esse reservatório que está ali guardado já há alguns milhões de anos, nós vamos ter uma água poluída. E aí vai ser necessário fazer todo o tratamento para que as pessoas possam consumir. É interessante que você marque também uma coisa no mapa, me acompanhe. Alguns rios que abastecem a região do aquífero. O rio Paraná, que é o mais importante deles, né? Onde eu risquei aqui, onde está também a hidrelétrica de Itaipu, onde eu estou marcando. Também tem o rio Iguaçu. Nesse ponto tem aqui o rio Paranapanema. Fica aí então o alerta, porque a quantidade de água doce é muito pequena e nós, como cidadãos, temos que tomar uma providência rápida para que esse recurso que já é escasso não se torne ainda mais e venha a causar danos a toda a humanidade. Estudo prático 2, o uso da água. Quais são os tipos de uso que mais poluem água? Onde há maior concentração de água, consequentemente, há maior uso? Qual setor mais consome água doce no planeta? O setor industrial, rural ou urbano? Agora nós vamos ver alguns dados importantíssimos sobre o uso da água em nosso planeta. E se existir questionamentos na sua prova, é bem possível que seja sobre isso. Como que cada continente está usando, ou seja, o conjunto de países que existem em cada continente está fazendo uso deste recurso que é importantíssimo. E nós vamos ver durante essa parte da aula o uso da água tanto na agricultura, ou seja, na área rural, na área urbana e também na questão industrial. É importante que você consiga diferenciar esses três setores e como que cada um faz uso e quem mais usa este recurso. Para facilitar o entendimento dessa questão do uso da água, nós vamos mostrar para você alguns gráficos. E esses gráficos vão apresentar para nós a distribuição de como que o planeta faz o uso. Vamos lá então. Observe. Claro que do 100% de uso, né? Você tem que entender que isso aqui é do 100% do uso. Mais ou menos essa é a distribuição. Olha o quanto a América do Norte consome de água, o quanto ela usa. A América Central, uma quantidade bastante pequena. A Europa, você pode já fazer comparações com a América do Norte. Entenda a América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá. E é claro que os maiores consumidores, Estados Unidos e daí o Canadá, que são os mais desenvolvidos. Oceania, lembrando que a Oceania tem uma grande parcela de seu território que é composta por deserto, na Austrália. A Ásia já se destaca como a maior consumidora
de água. Lembre-se que na Ásia tem os 2 países com maior população do planeta, a China e a Índia. E a América do Sul, onde está o Brasil. E o interessante, veja, a África tem 50 países nesse continente. E olha o quanto eles consomem de água. Vamos fazer agora um exercício interessante, que vai ser importante depois quando nós formos comparar um mapa lá na frente. Você já vai entender por quê. Me acompanhe então. Colocamos aqui o gráfico e o mapa do mundo para que você faça uma fotografia mental. América do Norte, América Central, a Europa, a Oceania, a América do Sul, a Ásia e a África. Eu quis fazer essa relação para que você consiga imaginar o gráfico e também o mapa do mundo. Muito bem, conseguimos fazer uma análise de quem consome mais, isso em termos de mundo. Agora, qual setor é o que mais consome água? Você sabe? Vamos dar uma olhada então no gráfico? Me acompanhe. Nós temos aí agropecuária. Entenda como agropecuária a agricultura, que é cultivar soja, trigo, milho, e também a criação de animais, o conjunto dessas atividades agropecuária. A indústria e o uso doméstico. Os números aproximados são os seguintes: 70% a agricultura, 20% a indústria e 10% uso doméstico. A nossa percepção é que quem mais causa dano à água é o uso doméstico. É que a maior parte da população vive em áreas urbanas. E nós imaginamos que nós estamos sujando a água com, por exemplo, na descarga da privada, na pia. Mas o grande dano na água é causada na agropecuária, principalmente com o uso de agrotóxicos. Porque cada vez que vem a chuva, como eu disse anteriormente, essa água vai se infiltrar no solo e vai carregar consigo os agrotóxicos. E também, essa água que vai correr superficialmente, vai para a caixa do rio. E ali, o que ela vai fazer? Contaminar essa água, causando um dano ambiental muito grande. É claro que a indústria tem uma parcela relativamente grande, 20%, porque não são tantas indústrias perto do número de pessoas. Isso é um alerta para que cada um de nós possamos pensar como estamos usando a água. Pessoal, um dado importante que eu preciso destacar para vocês. Os países chamados ricos são os que mais poluem. Eles têm uma percentagem maior de poluição. Por quê? Quem mais consome, claro que vai gerar mais lixo. Exatamente isso. Se eu tenho um poder aquisitivo maior, vou mais vezes ao supermercado, ando mais de automóvel, tá? Tenho condições de desenvolver uma agricultura mais avançada, automaticamente tem uma maior poluição. No caso dos chamados países pobres, olha o que acontece. Esses países consomem menos, geram menos lixo, mas por ter menos tecnologia, a água que eles poluem acaba sendo um vetor de transmissão de doenças. Então esses países sofrem muito com a questão da água poluída. E quando nós trabalhamos aqui com números, por exemplo, 70%, 75%, é importante que isso fique claro para você que é um número aproximado. Você não precisa decorar, você tenha isso de maneira aproximada, porque no vestibular ou no Enem, em vez de aparecer 75, pode aparecer 74, 72, 73. Vai depender de qual fonte foi usada, mas é um número aproximado. Estudo prático 3, disponibilidade de água doce e o processo de dessalinização.
Qual é a disponibilidade de água doce per capita no planeta? Por que usamos pouco as águas dos oceanos para o consumo humano? Nessa parte do estudo, de nossa aula, eu gostaria que você ficasse atento e estabelecesse uma relação de quanta de água você usa. Pense nisso, nós temos que ter essa consciência. E também possamos entender por que não conseguimos usar essa grande quantidade de água que existe nos oceanos. Qual é o empecilho? Quem sabe você consiga, após sair da faculdade, arrumar uma solução, tá certo? Pense nisso. Para nos ajudar a entender um pouco melhor sobre isso, nós vamos usar novamente alguns gráficos que demonstram, por exemplo, a questão da disponibilidade per capita de água em nosso planeta. Me acompanhe. É importante que você primeiro observe esta legenda, onde tem essa barra. Olha, 1.000 litros per capita, 1.700 litros, 5.000 litros, 15.000 litros, 50.000 litros e assim por diante. É a quantidade de água por cabeça, traduzindo a palavra per capita, que vem do latim, para que você possa fazer uma analogia e se compare em qual delas você se enquadra. Agora vamos dar uma olhada em regiões do planeta. Vamos começar pela Ásia. Dá uma olhadinha aqui no mapa primeiro, tá certo? Na Ásia, os principais países com baixa disponibilidade hídrica per capita são China, Índia, Irã, Arábia Saudita, Israel e Uzbequistão. Um detalhe importante que eu gostaria que você observasse nesse mapa. Perceba que de toda a Ásia, onde está a Rússia, que é o maior país do planeta, a quantidade de água é relativamente boa. O que tem aí? Água congelada, principalmente na Sibéria. E a Rússia tem uma parcela de suas terras no Polo Norte. Então ela concentra uma grande quantidade de água, mas congelada. Vamos olhar agora a Europa? Na Europa, os principais países são Alemanha, República Tcheca e Polônia. É possível você perceber onde eu estou riscando aqui, onde estão esses países. Eles têm alguns problemas com a questão da água. A África, tirando a região onde tem o Congo, o rio Congo, estou marcando aqui para vocês. Na África está a maioria dos países com baixa disponibilidade hídrica. São os países do chifre da África. Onde é o chifre da África? Aqui, ó. Marcar para você. Isso aqui chama-se chifre da África. Memorize isso. Aí está a Etiópia, Somália, Sudão, Eritreia. Também a África do Sul. Aqui, vou marcar para você. É um país que tem problemas em relação à água. E no norte da África, praticamente todos vão ter problemas. Dá uma olhadinha aqui. Aqui está o norte da África. E o que tem aí? O Saara. Esses países que compõem esta região têm sérios problemas em relação à água e estão buscando soluções há muito tempo e até então não foram resolvidas. Na América, apenas Haiti e República Dominicana têm algum problema em relação à água. Me acompanhe aqui, por favor. Essa região do Haiti. O restante, você pode observar que pela legenda existe água em uma quantidade muito boa. Principalmente onde está o Chile, por exemplo, porque tem a Cordilheira dos Andes, que concentram as neves eternas, e essa neve, aos poucos que ela vai se derretendo, pode abastecer as áreas urbanas. O Canadá, a exemplo da Rússia também, tem uma quantidade muito grande de gelo e esse gelo pode ser aproveitado. Mas é claro que esse aproveitamento da água deve ser de maneira racional, que não venha causar um dano ambiental. E sobre a pergunta, por que nós não usamos a água do mar para resolver os problemas
de abastecimento. Já que é possível observar que a nossa superfície é coberta, em sua maioria, por oceanos. Pensa o seguinte, a água do oceano tem sal em grande quantidade. E o sal, ele se apega de tal forma às moléculas de água que é muito difícil retirar. Existem algumas técnicas de dessalinização, que é um processo químico ou físico de retirada do sal. Pode ser a recondensação, mas se gasta muita energia para aquecer a água. Veja, quando você aquece a água, ela vai evaporar. E durante a evaporação, o sal, por ser mais pesado, iria ficar no fundo. E depois vai ter que novamente ser acrescentado uma quantidade de sal que o nosso corpo venha a precisar. Mas isso é muito caro. Imagine que isso seja feito com milhões de litros para uma cidade como São Paulo. E considerando que São Paulo está numa determinada altitude, mais ou menos 900 metros, e o mar a 0 metro de altitude, como que você leva esses milhões de litros todos os dias para que as pessoas possam consumir? Gasta-se muita energia. Interior do Brasil, como é que iríamos levar água? Do oceano até Campo Grande, Cuiabá, Rio Branco e assim por diante. Você tem que pensar nessa questão da distribuição, do quanto de energia vai se usar. Um outro processo também, osmose reversa. Quem domina essa técnica são algumas empresas multinacionais e também é um processo muito caro. Isso é feito de maneira química. Alguns países utilizam, somente aqueles que estão próximos a deserto, principalmente na região do Oriente Médio, mas ainda é muito caro. Enquanto isso não for resolvido, nós temos que pensar em cuidar da água. E também está claro que a quantidade de água potável é mínima, é muito pequena em nossa superfície. Sistematização. No estudo prático 1, temos os seguintes conteúdos: recursos hídricos, bacias hidrográficas e seus aproveitamentos. Habilidade 6. Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Estudo prático 2. Conteúdos: relação homem-natureza, a apropriação dos recursos minerais pelas sociedades ao longo do tempo. As questões ambientais contemporâneas. Uso e conservação de recursos naturais, unidades de conservação, corredores ecológicos, zoneamento ecológico e econômico. Habilidade 27. Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico. Habilidade 28. Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos histórico-geográficos. Habilidade 29. Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Habilidade 30. Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. Estudo prático 3. Conteúdos: relação homem-natureza, a apropriação dos recursos minerais pelas sociedades ao longo do tempo, as questões ambientais contemporâneas, uso e conservação dos recursos naturais, unidades de conservação, corredores ecológicos, zoneamento ecológico e econômico. Habilidade 27. Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico. Habilidade 28. Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos histórico-geográficos. Habilidade 29. Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Habilidade 30.
avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. Sendo assim, alguns estudiosos, principalmente os cientistas sociais, têm o seguinte pensamento: caso nós não venhamos a tomar providências sérias para preservar esse recurso tão importante que tem no nosso planeta, a água potável, este século pode inaugurar sérios conflitos gerados pela falta de água potável. Pense nisso então. E assim nós encerramos esta aula.